Olá, seja bem-vindo a mais um Acadêmicos. Eu sou Irlândio Salles, o seu professor de Química. Pessoal, caso estejam gostando do nosso material, por favor, inscreva-se no canal, assim você será o primeiro a receber as notificações dos novos vídeos. Vamos lá. A nossa aula-tema de hoje será sobre o volume molar. Os objetivos da nossa aula são definir e conceituar o volume molar, compreender o método de cálculo relacionando o volume molar e, por último, a resolução de alguns exercícios. Volume molar, representado pela letra Vm, é o volume ocupado por um mol de uma dada substância. Assim, temos um mol do gás ozônio, que ocupa 22,71 litros nas condições normais de temperatura e pressão CNTP. Logo, eu compreendo que um mol dessa substância tem aproximadamente 6,022 vezes 10 a 23 moléculas e ocupam 22,71 litros na CNTP. Para melhor entendermos a padronização das condições normais de temperatura e pressão, CNTP, vamos ter as seguintes informações. Nas condições normais de temperatura e pressão, a temperatura será adotada 0 graus Celsius ou 273,15 Kelvin. A pressão será de 1 atm ou 750,06 milímetros de mercúrio. Assim, um mol dessa dada substância ocupará 22,71 litros. Este será o volume molar padrão. Condições da CNTP se estabelecem como um padrão que deverá ser utilizada como referencial em diversos casos, a menos que sejam dadas condições específicas diferentes. Isso mesmo, muitas vezes na própria prova, ela já traz essas condições que ela deseja que os cálculos sejam efetuados. Caso ela não traga, você tomará a CNTP como padrão. Qual o volume ocupado por 12 mols do gás xenônio em um dado recipiente nas condições da CNTP? Bom, primeiramente eu tenho a espécie química, que é o gás xenônio. Eu sei que 1 mol de uma dada substância nas condições normais de temperatura e pressão ocupam 22,71 litros. Logo, quantos litros ocupará 12 mols? Como podemos observar, a questão, o problema, ela estabelece uma relação de regra de 3, na qual deverá ser identificado o fator de conversão de mol para litro. Assim, executando o cálculo do volume molecular, eu tenho que 1 mol dessa substância ocupará 22,71 litros nas condições da CNTP. Logo, 12 mols ocupará quantos litros? Como podemos observar, isso é uma regra de 3 simples. Vou multiplicar os meios pelos extremos. Multiplico 1 mol vezes litros e vou obter litros vezes mol, ou mol vezes litros. 12 vezes 22,71 dará o resultado de 72,52 mols por litro. Porém, eu tenho mol multiplicando litros aqui, eu preciso ter apenas litros desse lado. Como o mol deste lado aqui está multiplicando o volume, os litros, eu vou passar ele para depois da igualdade, dividindo. Assim, fica volume será igual a 272,52 mol vezes litros, dividido por mol. Cancelando mol por mol, sobra apenas litros. E eu vou obter 272,52 litros. Logo, 12 mols do gás xenônio ocupa 272,52 litros. Isto nas condições da CNTP. Compreendido? Pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius. O que estudamos na aula de hoje? Na aula de hoje, compreendemos a definição do volume molar, que é, ou seja, é o volume ocupado por 1 mol de uma dada substância nas condições normais de temperatura e pressão. Executamos cálculos do volume molecular. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de dar o joinha aí no nosso vídeo, se inscrevam no canal dando um clique nesse botão. É isso aí, bons estudos e até a próxima. Tchau!